Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos começando mais um Play na Lição. Hoje, iniciando a nossa temporada de número 2, chamada O Evangelho de Esdras e Neemias. Hoje nós temos um convidado especial demais para nós, que já teve uma participação na primeira temporada e foi muito bom, senão, na minha visão, foi um dos melhores episódios, se não o melhor. Vai nos aclamar aí, esqueci as palavras que eu posso usar aqui, mas nos ajudar, fazer com que o episódio fique ainda melhor, com a sua experiência, seu vasto conhecimento, para nós falarmos sobre o nosso primeiro episódio na segunda temporada. Nosso primeiro episódio intitulado Entre Reis e Exilados. Siga-nos nas nossas redes sociais, @playnalição. Mande sua mensagem lá caso você tenha alguma dúvida em relação ao tema. Vou começar apresentando os nossos dois amigos aqui. Eu sou o Michel e os nossos dois amigos fiéis da bancada, e depois o nosso convidado se apresenta. Meu nome é Jonathan, estou aqui mais uma temporada com vocês. Fala galera, eu sou o Lucas e para mim vai ser muito bom estar mais essa temporada acompanhando, né? Uma segunda temporada, não sabemos da terceira, mas nessa segunda com certeza estarei aí convosco. Não, vai estar. Por favor, apresente-se. Salve, salve meu povo, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que você esteja gozando de muita saúde no momento em que está ouvindo ou assistindo esse programa, que é show de bola e serve de muito aprendizado, principalmente para a gente que participa aqui. E se for colocar num ranking a minha participação na primeira temporada, eu devo ter ficado ali entre 12º e 13º. O resto é bondade de vocês. Saiba que isso não corresponde com a verdade. Tenho certeza que não corresponde com a verdade. Eu sou o Kleber Evangelista, sou advogado, e é uma satisfação estar aqui com vocês para a gente tratar de temas tão legais que a Bíblia nos traz. Show de bola. Então vamos dar o pontapé aí sobre o nosso episódio. Já vamos passar uma análise geral, né, que nós falamos na nossa temporada passada sobre ajudar os necessitados, oprimidos, e agora vamos conversar sobre outro tema, né, um tema puramente histórico, diria, mas que com certeza a gente pode trazer aplicações inúmeras para as nossas vidas. E o papel do Play na Lição é fazer isso, fazer com que textos bíblicos que aconteceram há 2000 anos atrás possam ser colocados nas nossas vidas hoje. E eles realmente, quando colocados, eles fazem com que ocorra uma transformação real nas nossas vidas. Então, vamos apresentar um parâmetro geral do que a nossa temporada de número 2 tem para nos ensinar. Isso, a primeira temporada a gente trabalhou um assunto, nós somos temáticos, então a gente pegou um tema ali, a vida no reino, comentamos sobre o reino e como esse reino ele invade a nossa vida e nos transforma. A gente passou 3 episódios falando só sobre isso. O nosso guia de estudos agora para essa segunda temporada, ele traz um tema, como o Michel acabou de comentar, um tema mais histórico. E aqui, gente, não sei vocês, mas eu acho que aqui a importância do Play na Lição, ela cresce, porque, querendo ou não, a gente vai trabalhar assuntos que são... A galera às vezes tem um pouco mais de dificuldade. Para começar, o título dessa temporada é O Evangelho de Esdras e Neemias. Tu sabe onde é que ficam esses livros? Melhor, você sabia que eles são livros bíblicos? Esdras e Neemias. Então, assim, existe uma dificuldade, isso é natural. E a gente está aqui justamente para... Claro, nós não somos donos da verdade, nós seguimos o dono da verdade, mas a gente está aqui para a gente crescer e aprender um pouco mais juntos. Deixa eu dar um contexto para vocês, da onde que a gente está pisando. Você conhece a história registrada ali no livro de Êxodo, que começa falando que o povo de Deus, eles passaram muito tempo no Egito, então Deus suscita um homem, esse homem é chamado de Moisés. Moisés ele liberta o povo, leva o povo para Canaã. Quando chega em Canaã, Moisés morre, Moisés não entra em Canaã, quem entra é um outro cidadão chamado Josué. E então começa o estabelecimento da nação de Israel. As 12 tribos de Israel, elas começam a se estabelecer ali e começam a crescer. Vai passando o tempo, a gente vê lá no livro de Juízes, de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, toda essa história, né? A gente percebe que o povo ele começou a pedir por um rei. Eles queriam um rei humano, por mais que o rei de verdade deles fosse Deus, eles queriam um rei que fosse uma pessoa, assim como também funcionava nas outras nações. E a coisa ficou tão feia que Deus acabou concedendo isso e permitiu que eles tivessem reis. Mas antes da gente avançar na história, eu quero fazer um pedido para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo. Para você que está nos assistindo, vai ser um pouquinho mais fácil. O nosso mestre aí das edições, o Leonardo Mito Celso, ele vai projetar daqui a pouco para vocês algumas informações. Mas para você que está nos ouvindo,
eu quero te fazer um convite. Pode pausar o episódio se você precisar. Pega um caderno, pega uma folha de sulfite, alguma coisa assim aí. Pega uma régua e faz uma linha no meio dessa tua página. Faz aí. Se precisar pausar o episódio, pode pausar. Já fez? Então você fez essa linha. E rápida linha, né? Direto, né? Não, faz uma linha aí. Não, porque eu parti aqui do pressuposto que é uma linha só. O cara já tava com caneta. E o cara já tá com a caneta, né? É que pausou, partiu né? do pressuposto que ele pausou. Ele pausou, né? Se você não pausou, pause. Pronto, pausou já. E aí você fez essa linha maravilhosa aí na tua página. Se você conseguir fazer ela reta, melhor ainda, porque a gente vai fazer uma linha do tempo. E esse primeiro episódio a gente vai gastar um pouquinho de tempo para entender o contexto que esse nosso tema se localiza. Eu parei aqui falando que o povo pediu um rei e Deus deu um rei para eles. O povo de Israel, então, a nação de Israel, entrou no chamado período da monarquia. E esse período da monarquia é dividido em 2 momentos. O primeiro momento é com o primeiro, segundo e terceiro rei que eles tiveram. O primeiro rei chamava-se Saul, alguém com vários problemas. O segundo rei, você conhece esse segundo, se chamava Davi. Era alguém espetacular. Com muitos nome problemas muito bonito, também. Como, por exemplo, o meu filho também é espetacular, mas todo é Davi, né? É quase igual o Lucas, mas enfim. Alguém espetacular, mas que também teve vários problemas, como o Diogo acabou de comentar. Aí veio o filho dele, que foi um rei maior do que o pai e teve mais problemas ainda. Só que Salomão, o filho de Davi, veja, então nós tivemos 3 reis: Saul, Davi e o filho de Davi, Salomão. O filho de Davi, Salomão, teve muitos mais problemas. Os problemas de Salomão foram bem maiores. Isso fez com que, quando Salomão morreu, a gente sabe que ele se afastou de Deus e depois voltou, né? Quando Salomão morreu, quem assumiria o trono seria um cidadão chamado Roboão, o filho de Salomão. Só que os impostos que Salomão cobrava e a forma como ele conduzia o povo gerou uma insatisfação muito grande na nação. Imposto é roubo. E o negócio foi... A gente sabe bem como funciona isso aqui no Brasil, né? A gente vive para pagar imposto. Eu fiz ele politizar. Né? Seguindo a minha linha de raciocínio, o fato é que isso tudo gerou um problema e a nação de Israel se dividiu para nunca mais se unificar de novo. Eram 12 tribos que formavam um reino. A partir desse momento, após a morte de Salomão, 2 tribos, a tribo de Judá e Benjamim, elas se reúnem, formam um novo reino. Esse reino chamava-se Reino de Judá, a capital era em Jerusalém. E as outras 10 tribos, elas formam um segundo reino, que é o reino de Israel. Então, até Salomão, Israel era o todo, eram as 12 tribos. A partir de Salomão, depois de Salomão, você tem Judá, um reino, e Israel, outro reino. O reino do sul, o reino de Judá, a capital era Jerusalém. O reino do norte, o reino de Israel, tinha por capital Samaria. Mas aí eu me pergunto, será que isso foi uma boa ideia? Será que isso poderia dar certo? As possibilidades de erro eram muito grandes e deu muito errado. O fato é que o reino do sul, o reino de Judá, teve alguns reis bons. Mas o reino do norte, cara, só teve rei que não presta. Qualquer divisão, na verdade, observando o povo de Deus, né? Tipo, que gera um conflito e você se separa, vai dar ruim, de alguma forma, independente dos lados. Não, e a gente vai perceber mais pra frente como que essa questão de você não se preocupar com o grupo, ela não é um negócio que é endossado pela Bíblia. Você precisa se preocupar com o grupo ao qual você faz parte. Não é só fazer por fazer. Achar que vai dar certo. Você tem que fazer parte de um grupo e procurar o bem desse grupo. Isso não significa que você tem que concordar com tudo, mas que você tem que, às vezes, discordar, ser duro, mas pro bem do povo. O fato é que o Reino do Norte, como eu falei, ele só teve reis ruins. E aqui, lembra que eu pedi para você pegar a folha? Então agora você vai fazer o primeiro marco, logo no começo dessa folha, que a gente vai fazer a nossa linha do tempo. E a primeira data que você vai marcar aí, você que está nos ouvindo e você que está nos assistindo aí, a primeira data que você vai marcar nessa nossa linha do tempo é o ano 722 a.C. Todas as datas são antes de Cristo. Ano 722 a.C. O que aconteceu nesse ano? Lembra que eu falei? Eram quantos reinos? 2 reinos. E o Reino do Norte só teve rei ruim. O negócio foi tão tenso que em 722, o reino, o império que dominava a região, os assírios, eles marcharam contra Samaria, a capital do Reino do Norte, do Reino de Israel, tomaram o negócio, fizeram uma carnificina ali e a partir desse momento o Reino do Norte desapareceu. Acabou. Eles não aniquilaram tudo, eles deixaram algumas pessoas morando, mas eles usaram uma tática que era muito conhecida naquela época, que eles fizeram o seguinte. Então imaginemos aqui que nós 4 aqui, a gente faça parte da mesma família. Então agora o Kleber e o Michel vão ser levados para um outro país e os caras que levaram vocês vão trazer 2 que a gente não conhece para morar com a gente.
Por que eles faziam isso? Para que não houvesse identidade. Se não há identidade, não há grupo. Se não há grupo, não há revolta. Essa era uma tática muito usada pelos impérios dominantes, pelos dominadores, né, para não ter problema. Isso aconteceu em 722. É uma relação baseada pelo temor, né? Não existe... uma relação baseada simplesmente pela obediência. O medo, a obediência ela surge como resultado do medo. Então, primeiro ponto, 722. Faz um segundo marco aí, um pouco mais para frente. 722 aconteceu isso que eu falei, a queda de Samaria. Em 612, a coisa começou a mudar um pouco. Você lembra que eu comentei que o povo de Israel, eles foram destruídos, eles foram atacados pelos assírios. Só que em 612, o Império Assírio ele começou a entrar em franco declínio. O negócio começou a ficar cada vez mais feio. E nesse ano, uma aliança que tinha os medos, os babilônicos, eles atacaram Nínive e depois de uma forte tempestade eles conseguiram sitiar a cidade de Nínive. Os habitantes, o reino, né, os assírios, Nínive era a capital dos assírios. Nessa época eles trocaram sua capital para uma outra cidade chamada de Arã para tentar subsistir. Só que o negócio estava cada vez mais complicado, porque em 609, veja, isso que eu acabei de falar aconteceu em 612. Aí em 609, a nova capital, Arã, ela foi tomada também. Quem estava à frente dessa coalizão que estava atacando os assírios era um cidadão que talvez você já tenha ouvido falar, chamado de Nabucodonosor. Ele se torna muito mais importante por conta de algumas outras coisas. Mas aqui, como um príncipe ainda, general das suas tropas, né, ele estava fazendo isso tudo. O fato é que os sobreviventes de Arã, os assírios que sobreviveram a esse ataque de Arã, eles vão até uma região que é conhecida como região de Carquemes. E ali em Carquemes, eles pedem ajuda para uma nação aliada, uma nação que era vassala, que é o Egito. E o Egito prontamente responde. O Egito então pega, nessa época tínhamos um faraó no Egito chamado de Neco II. Neco II, tudo isso em 609. Neco II ele pega e sobe. Se você pegar aí na tua... Talvez o Léo vai jogar aí no vídeo, mas se você pegar ir na internet e procurar a região ali do Oriente Médio, né, do Crescente Fértil, você vai perceber o seguinte... Na Bíblia também tem no fundo. A Bíblia tem vários mapas, né? Você vai perceber que o Egito ele fica numa região e Carquemes fica ao norte e nesse caminho você tem o reino de Israel. Como a gente sabe, nessa altura do campeonato já não havia o reino de Israel, só o reino de Judá. Porque lembram-se, os próprios assírios haviam destruído o reino de Israel lá em 722. E então quando o faraó Neco II recebe esse pedido de ajuda dos assírios, que estão em Carquemes, ele responde positivamente, ele começa uma viagem subindo para ajudar os companheiros. Só que no meio do caminho ele encontra o pessoal de Judá. Ele então manda uma mensagem muito interessante. Eu quero pedir para o meu amigo Joe ler o texto que está lá em 2 Crônicas, capítulo 35, do verso 20 ao 25. O contexto aqui é, os assírios estão precisando de ajuda, os babilônicos estão atacando, os egípcios respondem, estão subindo para ajudar, e no meio do caminho dos egípcios está o rei Josias com o seu reino, o reino de Judá. Lá em 2 Crônicas, capítulo 35, verso 20 ao 25, eles narram é narrada essa história. Você pode ler pra gente? Depois que Josias terminou de restaurar o templo, Neco, rei do Egito, levou seu exército para Carquemes, junto ao rio Eufrates, e Josias e seu exército saíram para lutar contra ele. O rei Neco, porém, enviou mensageiros a Josias para lhe dizer: "O que quer comigo, rei de Judá? Hoje não tenho nada contra você. Estou a caminho da batalha contra outra nação, e Deus ordenou que eu me apressasse. Não interfira com Deus que está comigo, ou ele o destruirá." Você vê que o pedido do faraó Neco é: Josias, eu não tenho problema contigo, só deixa eu passar. E lembrando, Josias foi um rei excelente que houve em Judá. Ele era um rei espetacular. O que o relato continua dizendo? Josias, porém, não deu ouvidos às palavras de Neco, que ele havia falado a mandado de Deus, e não quis voltar atrás. Em vez disso, disfarçou-se e levou seu exército para a batalha na planície do Megido. Arqueiros do inimigo atingiram o rei Josias com suas flechas, e ele gritou para seus homens: "Tire-me da batalha, pois estou gravemente ferido." Então tiraram Josias de sua carruagem e o colocaram em outra. Levaram-no de volta para Jerusalém, onde morreu e foi sepultado no cemitério dos reis. Toda a Judá e Jerusalém lamentaram por ele. O profeta Jeremias compôs cânticos fúnebres em homenagem a Josias, e até hoje os cantores e cantoras ainda entoam esses lamentos sobre sua morte.
eles se tornaram uma tradição e estão registrados no livro das Lamentações. É bem interessante, aqui eu quero fazer uma pausa nessa viagem histórica para a gente perceber um detalhe. Josias foi um rei espetacular. Ele foi um dos melhores reis que houve em Judá nesse período do reino dividido. Ele era muito bom, ele foi responsável por uma restauração espiritual tremenda em Judá. O problema é que ele não estava isento de falhas. Cara, isso é muito importante, saber que mesmo as melhores pessoas não estão isentas de falhas. A gente, às vezes, na nossa dinâmica de vida, nós recebemos algumas notícias. Mas como é que fulano foi capaz de fazer isso? Nossa, não, ele não pode. Parece que o pecado para algumas pessoas, o mesmo pecado para alguns, é mais pesado, entende? Mas essa história de Josias, ela nos dá quase que um letreiro de neon, nos mostrando, cara, existem pessoas que são boas, mas que ainda estão suscetíveis a erros, o que é normal. Eu tenho certeza, Kleber, por exemplo, na tua dinâmica do teu trabalho dentro do ramo do direito, que você já viu vários exemplos de pessoas que eram boas, mas que erraram. E por que isso acontece? Porque somos falhos pela nossa própria natureza, né? Hoje mesmo, eu estava no trânsito e passou alguém que eu já atendi, hoje com a vida totalmente reestabelecida. E o cara cometeu uma falha grave no passado. Essa falha está registrada, obviamente. Em algum momento ele vai ser julgado de uma maneira divina por aquilo, mas a vida dele seguiu, ele se reestabeleceu e a vida segue, né? Não se deixou abater pelo erro que cometeu. E errar o ditado é tão... Mas errar é humano, né? E persistir no erro é mais humano ainda. Pois é. O nosso ponto a gente precisa perceber que a gente pode errar sim. Quando a gente errar, a gente não pode condenar as outras pessoas, porque a gente pode fazer exatamente a mesma coisa ou algo até pior, mas a gente tem que lembrar que se a gente cai, não é pra gente ficar no chão. Exatamente. Precisa se levantar. O fato é que Josias não teve essa oportunidade, porque o erro dele custou a própria vida. Ele morreu. Essa foi a consequência. Como resultado, o reino de Judá indiretamente se torna província do Egito. Porque vejam bem, Judá havia sido derrotado, o rei de Judá havia sido morto pelo rei do Egito. Obviamente agora o rei do Egito era mais forte, portanto mandava em Judá. E aí, para onde que o nosso querido Neco estava indo? Ele continuou a viagem, foi para Carquemes. Agora imagine a situação. No ano 605 acontece essa chamada Batalha de Carquemes. A Batalha de Carquemes é um troço insano, porque você tem os assírios, estavam fracos, mas tinham sua força. Você tem os egípcios, que vinham de uma vitória, acabaram de derrotar o exército de Judá, contra a aliança liderada por Nabucodonosor. O que aconteceu? Eles foram atropelados, cara. Nabucodonosor atropelou essa galera que não sobrou. Ele literalmente conquista a vitória na Batalha de Carquemes, abrindo espaço para esse que é registrado como verdadeiramente o crescimento dos trabalhos de Nabucodonosor. O Neo-Império Babilônico, como é conhecido, Império Neo-Babilônico, desculpa, ele começa com Nabopolassar, o pai, que nessa época era rei, né? O pai de Nabucodonosor. Só que aqui você vê que o príncipe tinha uma capacidade de expansão muito grande. O fato é que em 605, Nabucodonosor vence essa batalha, né? E ele então desce para conquistar suas terras, incluindo as terras de Judá. Só que aí nessa época surge a notícia. O pai dele, o rei Nabopolassar, o rei da Babilônia, havia morrido. Então ele volta para a Babilônia para assumir o trono e leva uma galera com ele. Essa galera que ele leva foram alguns cativos de Judá, de Jerusalém. Entre eles está uma figura muito conhecida, a gente vai voltar a falar dele depois, que é o profeta Daniel. Nessa época ele era apenas um jovenzinho. O tempo mancebo. passa... Oi? Um jovem mancebo. Um jovem mancebo. E o coitado foi transformado em eunuco. Pesquisa depois aí na tua internet o que é ser transformado em eunuco. Não é um negócio muito legal. Vou dar spoiler, não é bom. Não é nada bom. Não é nada bom. O fato é que, 605, Nabucodonosor ele leva essa galera. Em 597, que é o outro marco aí, 597, ele leva uma segunda leva de gente, entre eles o profeta Ezequiel, tá levando de Jerusalém. Em 586, a situação com Jerusalém estava tão crítica, era uma galera que dava tanto trabalho que o rei fala o seguinte, não quero mais eles, estão dando muito trabalho, acaba com todo mundo. Então em 586, o rei Nabucodonosor ele sitia e destrói a cidade de Jerusalém. E aqui nós temos oficialmente o final do reino de Judá. O reino de Judá é destruído no ano 586. O templo é arrasado em 586.
E o texto, um dos textos bíblicos que cita isso Que é o Segunda Reino do Reis. Sul, né? O Reino do O Sul. Reino do Sul. Sim. Então, só para relembrar, o Reino do Norte, o Reino de Israel, com capital em Samaria, tinha sido destruído lá em 722 pelos assírios. E o Reino do Sul, com capital em Jerusalém, o Reino de Judá, foi destruído agora em 586 pelos babilônicos. E essa história está registrada lá em 2 Reis, capítulo 25, verso 8 ao 12. Que é a destruição do templo, né? Em 14 de agosto daquele ano, o 19º do reinado de Nabucodonosor, Nebuzaradã, Olha que nome bonito, né? capitão da guarda e oficial do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém. Queimou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Pôs fogo em todos os edifícios importantes da cidade. Depois supervisionou o exército babilônio na demolição de todos os muros de Jerusalém. Em seguida, Nebuzaradã, capitão da guarda, deportou o povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Permitiu, no entanto, que alguns dos mais pobres ficassem para cuidar das videiras e dos campos. O fato é que sobra gente. Sobrou um pouquinho de misericórdia. Sobrou um pouquinho, nele. os mais pobres. E um dos caras que foi deixado para trás era alguém que assistiu todo esse processo, o coitado do Jeremias, o profeta Jeremias. Por isso as lamentações. Não, e aí ele foi nesse contexto que ele escreve as suas lamentações. As lamentações de Jeremias, elas são resultado de quando ele está olhando Jerusalém, ele amava aquela cidade. Aí ele vê Jerusalém daquele jeito e... Cara, que coisa. Por que eles não ouviram quando Deus falou com eles? Então, nesse contexto, você tem a destruição de Jerusalém. Só que eu acho que você conseguiu perceber uma coisa, é que até esse ponto você viu que o Império Babilônico, ele era fortemente ligado a um cidadão que era o seu rei, o rei Nabucodonosor, que até agora era pouco era um príncipe, agora é um rei já. Ele era uma figura muito de destaque. E é interessante que Deus trabalha com ele pela Bíblia, você consegue perceber e supor que ele, inclusive, se converteu ao Deus verdadeiro. Mas o fato é que o Império Babilônico, neo-babilônico, né, ele era vinculado a Nabucodonosor. Quando ele morreu, a gente estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores, né, sobre como não pode uma coisa ser dependente de uma pessoa. Porque se é dependente de uma pessoa, uma hora essa pessoa vai faltar. Seja porque não tá, seja porque morreu. E aí, meus queridos, vai dar errado. Então, se você tá aí no teu contexto, no teu trabalho, na tua igreja, e você é o único cara que faz algo muito bem feito, se preocupe. Não pode ser só você. Você tem que ter um processo de discipulado para continuar esse bom trabalho. O fato é que Nabucodonosor era incrível, mas morreu. Quando ele morreu, a história é muito tensa, porque sobe um cara e matam esse rei, aí assumem o trono, aí matam esse próximo, aí assumem o trono, vira uma matação. E no final de tudo nós temos um cidadão chamado Nabonido, como rei da Babilônia. Esse rei da Babilônia, Nabonido, ele era genro de Nabucodonosor e pai do neto de Nabucodonosor, que era um cidadão chamado Belsazar. Agora a gente vai para o ano 539, porque no ano 539 tem esse Nabonido, que era rei. Ele sai de Babilônia, o negócio estava crítico, ele deixa o seu filho Belsazar como regente. E é nesse ano de 539 que nós temos acontecendo o episódio de quando um novo império, dessa vez o Império Persa, ele ataca Babilônia. E toma a Babilônia. E como que ele faz isso? Ele literalmente, ele chega, ele desvia, isso aqui foi algo espetacular, ele desvia o curso do rio Eufrates, que cortava a Babilônia, ele desvia por fora da cidade. Quando o rio seca, a galera devia estar fazendo muita festa, porque não perceberam que o rio secou. Quando o rio seca, eles então passam pelo espaço, né? O único espaço que o muro tinha era esse aí. Eles passam por esse espaço, entram na cidade, tomam. Belsazar é morto e a partir desse momento o Império Babilônico cai e nós temos a ascensão de um novo império, que é o Império Persa. A história bíblica diz, né, que eles estavam realmente fazendo festa com Não, o eles reino inteiro. Tava um troço, porque o povo tava com medo. Então, como que era a melhor forma? Em vez de você resolver os problemas, o que o Belsazar fez? Dá festa pra galera, né? A história do pão e circo. Pão e circo. Pão e circo. Então, dá o que eles se divirtam, porque aí eles não vão se preocupar com os problemas. É interessante que nesse contexto todo, você lembra que eu mencionei Daniel lá atrás? Daniel tinha sido levado como um jovenzinho, como um cativo. Adolescente. Um adolescente. Ele cresceu de tal forma no contexto do Império Babilônico que ele se torna um dos maiores sábios. Ele é um estrangeiro, cara. Ele se torna um dos maiores sábios. E Daniel tá vivo nesse contexto de transição. Só que ele era tão bom naquilo que ele fazia, mas tão bom, que o novo império chega e fala: ó, a gente gostou de você. Você vai continuar como um sábio pro nosso período. Daniel então olha e percebe que, os babilônicos destruíram Jerusalém, lá em 586. Os babilônicos caíram. E Jeremias falou sobre isso.
Então, a gente tem um contexto, que aqui a gente chega dentro daquilo que o nosso guia de estudos está trabalhando, que é o trecho de Daniel, capítulo 9. Vou pedir para o Joe ler para a gente. Daniel, capítulo 9, versos 1 e 2. Daniel, ele está ali, ele percebe estamos no ano 539. Ele percebe que o negócio está se movimentando e ele então começa a estudar. E o que diz Daniel, capítulo 9, versos 1 e 2? Era o primeiro ano do reinado de Dario, o Medo, filho de Assuero, que se tornou rei dos babilônios. Nesse primeiro ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor revelada ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém devia permanecer desolada por 70 anos. Ele, nesse trecho, ele está se referindo a um outro episódio que é narrado por Jeremias lá, você pode conferir depois, Jeremias capítulo 25, versos 11 e 12, e Jeremias capítulo 29, verso 10, que é uma profecia que Jeremias fez, que o povo ia ficar 70 anos fora. E Daniel percebe que esses 70 anos estão acabando. Já passou muito tempo desde que eles saíram. O fato é que quando Daniel percebe isso, ele faz uma coisa que é muito interessante. Pelo registro bíblico, é possível você entender que tinha o rei novo, Ciro, aqui menciona Dario, né? Dario ele cuidava da Babilônia, mas Dario morre nesse mesmo ano. Você tem um rei, que é o rei Ciro, e o rei Ciro ele já era mencionado nas profecias de Isaías, e Daniel sabia disso. Daniel vê o Ciro, Daniel olha para a profecia, Daniel percebe que os 70 anos estão acabando, o que ele faz? Liga os pontos e faz o rei tomar conhecimento da profecia. Joe, lê pra gente o que está escrito lá em Isaías capítulo 44, verso 28, que é esse texto que eu mencionei que Daniel conhecia. Quando disser a respeito de Ciro, ele é meu pastor, ele certamente fará tudo o que eu quiser. Ele dirá, reconstruam Jerusalém e ordenará, restaurem o templo. Veja bem, aqui Isaías escreveu muito antes de Jerusalém ser atacada e destruída. E ele já está falando que Ciro ia ser o cara que reconstruiria o templo. Agora olha o que o próprio Ciro diz lá em Esdras, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Esdras, capítulo 1, do verso 1 ao 4. E você vê como o texto ele é um texto mais difícil, que o meu amigo Joe está tendo dificuldade de encontrar o nosso querido Esdras. Tá por aí, ó. Aí, Esdras. Depois de 2 Crônicas. Isso. Esdras. Esdras, capítulo 1, verso 1 ao 4. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. Despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, em Judá. Tá, pode parar por aí, acho que aqui já serve. O fato é que o nosso querido Ciro, ele entende que, por uma mensagem divina, não que ele necessariamente entende que é o Deus de Israel, mas que ele precisava reconstruir o templo. E é nesse ano, o ano de 537, que ele então começa esse processo de reconstrução, não só do templo de Jerusalém, mas ele dá autorização para diversas outras religiões reconstruir os seus santuários destruídos. Ele dá essa ordem e tudo mais. Esse é o primeiro decreto de reconstrução de Jerusalém, você tem mais 2. O último, o mais importante de todos, acontece lá no ano 457, que é um terceiro decreto. E esse terceiro decreto, ele permite que a galera volte de fato para Jerusalém, é o mais completo, e aí o rei escolhe um cidadão chamado Esdras. Seria essa a primeira demonstração de uma autoridade estatal dando liberdade religiosa para um povo? Basicamente. A segunda construção de esse templo e de outros que envolviam outras religiões. Se você parar para pensar, faz muito sentido isso que você falou, Michel, por conta de um detalhe. Os babilônicos, qual que era o motivo da insatisfação do povo? Os babilônicos estavam suprimindo toda forma de religião. Era só deles e acabou. Não podia ter outra. Então o povo estava revoltado. Por que os persas, o povo não teve resistência? Foi porque os persas literalmente deram liberdade. Fala, galera, vocês querem construir seu templo? Vai construir. Vocês são judeus? Querem construir seu templo? Querem voltar para Jerusalém? Pode voltar. E aí nesse contexto todo nós temos a reconstrução de Jerusalém. Eu vou parar por aqui nossa análise histórica, que eu acho que eu já joguei muitos dados para você e você deve ter anotado muita coisa aí na tua folha de papel. Espero que você tenha ido pausando, né? Senão você não conseguiu anotar mesmo. Eu até acho que quem tá vendo no vídeo é interessante anotar e fazer É isso, você que tá vendo o vídeo também, é interessante você anotar. Esses dados, essas datas, a maioria delas, elas são datas aproximadas. Então você tem o calendário da galera que tipo engloba 2 anos nossos. Tipo vamos supor, metade de 2018, metade de 2019, e é considerado um ano inteiro. Então assim, o fato é que nesse processo todo nós vemos um reino indo, se destruindo, mas pelo cuidado de Deus se reconstruindo.
Mas 2 personagens me chamam muito a atenção. Eu falei bastante até aqui, e agora meus colegas aqui, e justificar o convite do meu amigo Kleber, né? Porque eu falei toda a parte até aqui. Tem 2 personagens que se destacam nessa história toda. O primeiro foi um que eu acabei de mencionar. Que lembra que eu falei que houve 3 decretos, o último decreto foi o mais completo, e o rei chamou um cidadão para conduzir o povo, o rei da época chamou o cidadão, para conduzir o povo judeu de volta para Jerusalém. Esse homem era também um judeu, era um hebreu, chamado de Esdras. E quem foi Esdras, meus queridos amigos? Quem foi Esdras? Kleber, presente, quem é o Esdras? O Esdras era um sacerdote e ele era estrangeiro, né? E era um cara que manjava de muita coisa, inclusive de coisas não relacionadas a Deus. Não muito ortodoxas, né? Não, exatamente. Então ele tinha uns paranauê, né? Ele conhecia de magia, de astrologia, e eu acho que é um personagem da Bíblia que é muito legal de você conhecer e interpretar, porque muitas vezes a gente tem essa visão, e a gente é ensinado, inclusive desde pequenininho, né? Olha, não é bom a gente ter conhecimento sobre essa ou aquela matéria, né? E Esdras é a prova contrária disso, né? Ele tinha plena convicção do que era ligado a Deus, mas ele também conhecia de coisas não ligadas a Deus. Isso tornou ele um cara diferente, né? Diferente para quem? Diferente para o povo de Jerusalém. E isso é interessante, se você parar para pensar, ele é responsável por conduzir o povo para Jerusalém, mas quem que escolheu ele para essa função? Foi o próprio rei. O rei. O próprio rei escolhe ele. Que não estava nessa visão centrada teocêntrica, né? Ele não tinha esse contato. O único contato digamos assim, trazendo para os nossos dias, de igreja para esse rei era Esdras. Uhum. E daí ele tinha essa perspectiva. Então, o que Esdras fazia, o rei se admirava por causa disso, por ser totalmente diferente, porém correto também. O lance é entender que Esdras, apesar de ter conhecimentos diversos sobre coisas fora da esfera divina, vamos dizer assim, ele tinha controle sobre esse conhecimento, mas sem se desvincular de Deus, né? Então, isso me parece caber bastante na época em que a gente vive, né? Porque, independente da igreja que você frequente, né, você não deve ser bitolado. E não só um crente de igreja. Você tem que ser crente na rua, né? Você tem que ser crente no teu convívio do trabalho, né? Porque você precisa disso para, de alguma forma, falar de Deus. Né? Até porque surgirão, né? E até para quebrar o gelo, fazer aquele approach com as pessoas que não são tão próximas de Deus, é interessante que você conheça o que elas pensem, né? Isso não te torna uma delas, mas é uma ferramenta importante, e Esdras lidava com bastante habilidade nesse quesito. Nesse campo, exatamente, né? O que você falou, você ter o pleno conhecimento de demais áreas, só que não deixar ser influenciado por é aquele clichêzão, né? No mundo, mas não do mundo. É uma frase clichê, mas basicamente é isso mesmo. E sabe o que eu parei pra pensar aqui agora? Eu já falei bastante, então não vou fazer muitos comentários, vou ser mais objetivo, mas esse pensamento, essa lógica de Esdras, ela é extremamente importante pro nosso contexto brasileiro hoje. O que nós mais estamos vendo? Cara, eu não consigo entender alguém que vai com calma, que defende a Terra plana, cara. E usa a Bíblia. Não é plana? Meu Deus do céu, cara. Não é assim, tá. Eu não vou dar argumentos científicos, porque eu não sou um cientista. Eu não vou dar argumentos da galera. Mas eu vou dar os terraplanistas. Mas eu vou dar um argumento pra você. Eu posso te dizer uma coisa, cara. Não usa a Bíblia pra falar isso, porque a Bíblia não defende isso. Mas por quê? Desinformação. O que nós mais temos hoje é desinformação. Pessoas que acreditam cegamente em uma coisa e não abrem a possibilidade para aprender mais sobre aquilo e sobre outras coisas, ou para, inclusive, é tão difícil, né? Dizer que estão erradas. É tão difícil. Eu estou errado, eu estive errado. Famoso orgulho, né? Famoso orgulho. E aqui eu cito uma frase de um cara muito massa, o Dr. Rodrigo Silva. Ele é um arqueólogo e eu tive o prazer de ter aula com ele. Ele diz o seguinte, numa das aulas:
Você não pode dizer que você acredita em algo até que você tenha eliminado todas as possibilidades de que você esteja errado. E Esdras é um exemplo disso. Esdras é alguém que conhecia muito, manjava muito, mas ele sabia diferenciar o certo do errado. E assim, ele manjava muito, mas ele se destacava pela fidelidade a Deus. Esse era o ponto principal. Então assim, ele era bom em tudo, mas ele era fera em ser fiel a Deus. Então, eu acho que esse é o grande lance, você priorizar o que é prioridade. Né? Então, ele conhecia de outras coisas, mas ele se destacava pela fidelidade dele a Deus. Cara, vou dar um exemplo esdrúxulo, eu sempre vou dar esse exemplo da classe que em outras vezes eu já critiquei, mas foi uma crítica construtiva, a classe dos músicos. Pensa um cara chamar que o Júnior aí. Pensa a classe, pensa um músico que manja muito de rock, ele manja muito de fazer riff e tal, ele de solo, de guitarra é com ele. Todas as bandas de rock mais famosas que vêm na tua mente, esse cara sabe. Mas ele entende que ele não... mesmo ele indo pra esse meio, não vai ser bom pro cristianismo dele. Ele é um cara que pertence a uma determinada igreja, ponto. Mas ele entende muito, só que ele sabe que se ele for pra lá, ele vai se contaminar. Então ele fica dentro... constrói uma banda dentro de uma igreja pra fazer o que é certo. Coloca todo o conhecimento dele, musical, num projeto dele dentro da igreja. E ao mesmo tempo que quando uma pessoa que gosta muito de rock, que é desse meio, venha conversar com ele, ele vai ter propriedade pra conversar com essa pessoa e vai trazer essa pessoa pro lado, né, pra vir pra igreja. E vai saber diferenciar o certo do errado, exatamente. Né? Vai ser tipo menos Esdras. opinião e mais informação. Um exemplo esdrúxulo, mas acho que deu pra dar é bem isso. Contextualizado. E esse foi o nosso querido Esdras. O Esdras nos ensina que a gente precisa conhecer, para a gente saber o que é certo e o que é errado. Não só pra gente falar, não, o John me disse que isso aqui é errado. Cara, a pior coisa é quando... por que eu não posso fazer? Não, por que não? Cara, tem que fazer sentido a resposta. Não tô dizendo que você tem que problematizar tudo, mas que você precisa entender o porquê do seu não e o porquê do seu sim. Mas tem um outro personagem, e esse é o nosso último personagem aqui desse nosso primeiro episódio, que me chama demais a atenção, que também era um cara que tinha um vasto conhecimento mesmo. Eu já falei dele algumas vezes aqui nesse próprio episódio, que é o nosso querido Daniel. Joe, lê pra gente Daniel, capítulo 12, verso 13. Quanto a você, siga seu caminho até o fim. Você descansará e no final dos dias se levantará para receber sua herança. Quem que foi Daniel? Daniel foi um cara que lutou e aos olhos humanos morreu na praia, né? Mas não é essa a grande verdade aos olhos de Deus, né? Daniel foi um cara que renunciou muitas vezes a si próprio em prol do coletivo, né? Em prol dos outros, né? Em prol dos A outros. história de Daniel me lembra muito a história de Moisés. São parecidas. Você tinha comentado na nossa conversa aqui preliminar, mas a história de Daniel lembra demais de Moisés. É alguém que viveu pros outros. Exatamente. E no final, na perspectiva humana, se lascou. Para pensar, Daniel, como eu disse, você já deve ter pesquisado o que é ser eunuco, né? Então, ele foi transformado em eunuco, sofreu a vida dele inteira. Como a gente viu, provavelmente foi alguém muito importante nesse processo do rei tomar conhecimento da profecia. A galera volta para Jerusalém. Onde é que fica Daniel? Na Babilônia. Fica na Babilônia. Daniel não volta. Quando você percebe isso daí, meu querido ouvinte, a gente percebe uma coisa muito importante. Primeiro, os dons, a bênção de Deus, não é para aqui. A bênção de Deus é o que você pode abençoar os outros, mas a principal bênção de Deus é para o mundo do porvir. Você não vai viver uma vida de sofrimento, só sofrimento nesse mundo. Mas o fato é que a nossa bênção não está reservada a esse mundo. Quer dizer, é esse mundo, mas não aqui ou agora. É quando Deus restaurar tudo. E Daniel entendeu isso. Só que é tão complicado quando você fala, não, eu vou fazer isso porque as pessoas vão se beneficiar com isso, mas eu não vou ter nenhum benefício. Já parou para pensar? Você faria alguma coisa sabendo que poderia ajudar muitas pessoas, mesmo que você não tivesse nenhum benefício e ainda talvez fosse prejudicado? Esse é o Daniel. Para mim, Daniel é um cara que foi diferenciado em tudo que ele fez, porque a história de Daniel termina com Daniel se esforçando para o povo voltar para Jerusalém, a cidade que ele amava tanto. Mas Daniel fica na Babilônia. Não porque ele quis, ele era idoso nessa época, porque ele não tinha condições, mas isso não impediu ele de ajudar o seu povo. Bom, você comentou muito sobre o exemplo de Daniel e a ligação que ele tem com Moisés e sobre a importância de nós nos importarmos com o durante, né? E eu sempre gosto de ver exemplos bíblicos e
e colocar acima de tudo em conceitos na nossa vida, no nosso cotidiano, e exemplos de música, né? Tem uma música do Estevão Queiroga que é A Partir do Norte, que ele fala: o que mais importa na caminhada é o durante, né? Até abrir aqui, o caminho muda e muda o caminhante, é um caminho incerto, não um caminho errado. Eu, caminhante, quero o trajeto terminado, mas no caminho não importa o durante. Deixei pegadas lá no Vale da Morte, um solo infértil aos meus muitos defeitos. Minha vida largou-se em caminhos estreitos. Aí fala, né? Ele comenta sobre a importância de nós nos doarmos o máximo na nossa vida, mesmo que nós não temos ou não vamos ter a oportunidade de ver o final. Por exemplo, volta de Cristo. Será que, né, a gente vai tá vivo para ver todo esse espetáculo que o texto bíblico nos mostra que vai ter, e de fato a gente acredita que vai ter? Não sei, mas a gente tem que fazer um máximo para que mais pessoas possam ver esse espetáculo e possam ver felizes esse espetáculo. Não esperar pela promessa no presente, né? Mas saber que se não houver essa promessa no presente, a gente tem a plena certeza de que vai acontecer no futuro. É meio paradoxal, né? Mas há muitos personagens bíblicos que nos mostram que isso é muito legal, e a gente deve aprender com eles. Daniel é um desses personagens, que doar é ganhar, né? É paradoxal, mas doar Legal é ganhar. Você, às vezes, é o maior beneficiado da doação que você promove. E a gente, às vezes, deixa isso passar no dia a dia, né? A gente vive num mundo de informação muito ligeira, de excesso de informação, de excesso de atividade. Você trabalha, você estuda, você tem que cuidar dos teus, você tem que passar no posto, abastecer o carro, a gasolina tá cara, você vai assistir o jornal, é um turbilhão de coisas, e você esquece muitas vezes do simples, né? Que é se preocupar com o camarada que às vezes tá andando cabisbaixo na calçada do seu lado, né? E você olha e às vezes você até percebe, mas cada um com o seu problema, né? A gente vive num mundo que é muito estimulado o individualismo. A gente conversou bastante na última temporada sobre isso, mas o fato é que a gente precisa de mais Daniels. Só que eu digo mais, não é que a gente precisa de mais Daniels, a gente precisa ser mais... Eu, Lucas, preciso ser mais como Daniel. Alguém que preocupa com o que é certo, alguém que sabe dizer o sim, sabe dizer o não, que chama o pecado pelo nome, isso é uma coisa muito importante, mas alguém que é amado por Deus, e por ser amado por Deus ama as outras pessoas, mesmo que você aparentemente não tenha benefício nenhum. O Joe vai ler pra gente terminar uma última citação que me encantou bastante durante o estudo desse primeiro episódio, que é uma citação de um autor chamado Jacques Ducan. O livro é chamado de Segredos de Daniel, falando sobre esse incrível personagem, né? Tá lá na página 197. A felicidade de Daniel está enraizada em sua espera. Mas o que ele espera permanece no horizonte. Seus olhos não verão a terra prometida. Como Moisés no Monte Nebo, ele fica para trás. Porém, ele sabe que o fim é certo. O profeta passou a vida esperando por um evento que se encontra a séculos de distância. Todos nós, como Daniel, estamos confinados na civilização de Babel, que não possui esperança. Se alguém espera ou não, quer sejam homens ou mulheres, ricos ou pobres, judeus, cristãos ou muçulmanos, todos estão sonhando com algo mais. Cada um de nós, como Daniel, é um príncipe judeu no exílio. Espetacular essa citação. Cada um de nós, interessante. Rapidão sobre isso, nós somos estranhos nesse planeta, porque o plano de Deus é outro, né? Então a gente é estrangeiro aqui, a gente tem que ter essa mentalidade, né? Como a gente está fazendo um passeio, mas com um propósito nesse passeio. Né? Exatamente. A gente olha às vezes, a gente percebe a paisagem, é legal, mas a gente sabe que o destino é muito melhor. Exatamente. Eu quero terminar minha participação nesse episódio de hoje. Foi um episódio um pouquinho mais teórico, é a nossa base para toda essa nossa primeira temporada. Fique tranquilo, eu não deixei o Kleber falar muito, mas ele vai falar no momento que se segue. Inclusive, Kleber está convidado para o próximo episódio aí. E aí eu vou deixar ele falar. Tudo bem, então. Não, aqui, ó, na hora, aqui é ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Mas enfim. Embora esteja gravado. 44 do segundo. Pegar a onda aqui do meu amigo Michel. Eu fecho com uma música que eu conheci recentemente, que é uma música do coral jovem do NASP.
E o nome dessa música é Vou Chegar. E eles falam justamente sobre isso. E tem um trecho da música que me impacta muito, que ele diz o seguinte: eu vou chegar, mesmo que pegue uma tempestade no meio do caminho, eu vou chegar, tô ali no barco, né? Mesmo que o meu barco quebre, me lançarei ao mar, porque eu só quero chegar. Esse foi o espírito que moveu Daniel, que esse possa ser o mesmo espírito que nos mova e possa ser a nossa base, a certeza de que o Deus que fez coisas incríveis no passado jamais falhou em nenhuma de suas promessas e vai cumprir essa última promessa da gente ficar com ele para todo sempre. Se despeça, John. É isso aí. É um tchau só. Valeu. Kleber, se despeça. Super legal estar aqui com vocês de novo. E eu só queria fazer uma observação, que não é uma crítica, é só uma observação. Muitas vezes a gente tem livros mais famosos na Bíblia, né? Salmos, Provérbios. É muito comum a gente entrar... Os popstars. E é muito comum você entrar no lugar, a Bíblia está aberta, bonitona. Salmo 23. Salmos 23, o Senhor é meu pastor. Né? Mas olha como a gente tem livros muito legais que contam a história de um jeito bastante interessante para o nosso aprendizado, que estão na Bíblia também. Quase ninguém lê, né? São tão importantes quanto, né? Esdras eu acho que tem 10 capítulos, Neemias tem 13. Sim. São livros curtinhos, mas que trazem um contexto histórico que nos fazem compreender muito bem a sequência da Bíblia, a sequência da história bíblica. Então, folheia lá. Dá uma lida, né? Dá uma lida, é muito legal. E que Deus abençoe todos vocês e que, de alguma forma, tenha servido para o nosso crescimento espiritual este episódio. Grande abraço. Valeu, galera. Isso aí, o Kleber já está convidado para o próximo episódio e eu também já encerro aqui a minha fala e já, né, obviamente, termino o episódio. Mas fique bem claro que foi falado sobre os dois personagens que nós vamos comentar nessa temporada, mas foram os 2 livros, perdão. Aí comentamos sobre Daniel também, mas todos esses entenderam o porquê do reino e o porquê de servir, né? Que o conceito básico do reino de Deus é servir, 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 não ser servido, mas sim servir acima de tudo. Então que você possa ter uma boa semana, uma boa atividade aí no que você está desempenhando nesse momento, ou você está descansando, ou você está no ônibus, não sei o que você está fazendo, mas que você entenda que por mais que nós estejamos falando de livros históricos, nós podemos encaixar essa história no nosso cotidiano. Então é isso, um grande abraço, até mais.